Olá galera do sexto ano, aqui é o professor Fabiano, tá? E o tema de hoje está relacionado à unidade 3, falar sobre a urbanização e mudanças climáticas. Por início de conversa, a gente vai falar sobre a urbanização brasileira e mudanças climáticas. Nas cidades, a vida acontece em um ritmo muito acelerado. Às vezes, não percebemos as mudanças da paisagem natural para um espaço modificado pelo homem, com automóveis, fábricas, casas, ruas, prédios e impermeabilização do solo. No início do século XX, até meados de 1940, quando apenas 31% da população brasileira vivia em cidades, tivemos no Brasil o início do processo de industrialização. Esse processo de modernização econômica ficou concentrado principalmente na região sudeste, sendo que nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo ficaram aproximadamente 60% da produção industrial brasileira. Esses fatos colaboram para a emissão de gases na atmosfera, sendo os principais causadores das mudanças climáticas. Não só no Brasil, galera, como no mundo, tá? A urbanização ele é um fenômeno, tá? Do crescimento das cidades e da diminuição das áreas rurais, ou da diminuição do espaço natural, tá? Então esse fenômeno ele é muito, mas muito antigo, tá? E desde o período pós a pré-história, né, a Idade Antiga, até hoje, até a Idade Contemporânea, a urbanização ela vem crescendo e muito em várias partes do nosso planeta. Então a urbanização ela se intensificou, tá? Com a expansão das atividades industriais. Então a indústria ela acelerou e desenvolveu a criação das cidades. Fato aí que atraiu e ainda atrai, tá, milhões de pessoas para as cidades em busca de uma vida melhor, em busca de emprego e etc. Esse fenômeno provocou mudanças drásticas na natureza, tá? Desencadeando, ou seja, desenvolvendo diversos problemas ambientais, inclusive as climáticas, tá? As mudanças do clima no mundo, tá? Além dos problemas climáticos, a gente tem aí outras poluições, outros problemas ambientais, como a poluição, o desmatamento da redução da biodiversidade, mudanças climáticas que a gente está falando, produção de lixo e de esgoto, entre outros. Então a expansão das cidades, galera, sem o devido planejamento, ocasiona a ocupação de áreas inadequadas para moradia. A gente vê aí as comunidades, as favelas, né? Que são edificações, casas, edificações que não tem nenhum tipo de planejamento urbano, a estudar o solo, para estudar aquela encosta, né? As pessoas vão ali fazendo de forma irregular as suas edificações, as suas casas, porque não tem condições de fazer um financiamento em casas, tá? Mas em áreas mais seguras. Então as encostas de morros, por exemplo, áreas de preservação permanente, as planícies, tá, de inundação e áreas próximas aos rios são loteadas e ocupadas de uma forma errada, desordenada. Os resultados são catastróficos, né, como deslizamento de terra, de encostas, ocasionamento aí de destruição de casas, um grande número de vítimas fatais, tá? Então, galera, a urbanização brasileira hoje, né, a gente tem aí mais de 80% do território brasileiro urbanizado, tá? E de 20% não urbanizado em nosso território. E tem aí São Paulo e Rio de Janeiro como as duas maiores metrópoles nacionais do país, onde elas possuem uma grande infraestrutura, não no campo urbanístico, tá? No campo da urbanização, mas sim também graças a campo industrial que ajudou, tá, a criar máquinas, a criar equipamentos para ajudar o crescimento das cidades do nosso Brasil e também no mundo inteiro, tá? A atmosfera, tá, principalmente nos principais centros industrializados, tá, nas principais cidades do Brasil e no mundo, tá? No Brasil, por exemplo, como eu falei, Rio de Janeiro e São Paulo, esses dois estados detêm da maior área industrial do nosso país. A região sudeste é a região mais industrializada, tá, do nosso país. Então, esses problemas ambientais, tá,
em afetar a nossa atmosfera, elas são muito alarmantes. Então, nesses locais, a emissão de gases dos automóveis, das fábricas, polui muito a atmosfera e retém muito calor, intensificando os gases de efeito estufa, tá? Então, o nosso planeta hoje está cada vez mais quente, o aquecimento global mais e mais se intensificando, porque estamos dentro de uma estufa, tá? Não há uma forma de espalhar esse calor para as outras regiões, para outros lugares. A gente está dentro de uma estufa fechada, porque a emissão de gases poluentes em relação a essas indústrias são muito fortes. Com isso, vários transtornos são gerados para a gente, tá? Para a população geral, né? Como doenças respiratórias, chuvas ácidas, a inversão térmica, as ilhas de calor e etc. Fora também os problemas sonoros e visuais, que também geram transtornos para a nossa população. Tá, galera? Aqui, galera, a gente tem duas imagens aqui sobre a poluição, tá? E as enchentes, tá? Na cidade de São Paulo, em especial no verão tropical no nosso país. Sabe, o clima tropical é o clima predominante, ou seja, que domina o nosso território brasileiro. A gente está na zona intertropical, tá? O clima tropical no verão ele é chuvoso, quente e úmido, e já no inverno ele é um clima já frio, seco e com poucas chuvas, tá? Um pouco quente também em alguns dias, né? A gente vem percebendo aí nosso inverno quente, mas está na zona intertropical, a zona mais quente e chuvosa do mundo, tá? Então a gente vê aqui a cidade de São Paulo com seus arranha-céus, com as edificações verticais, né? Tudo verticalizado, tá? A área central de São Paulo. A gente vê aqui as nuvens junto com gases poluentes, tá? Que são emitidos para a nossa atmosfera, causando um efeito estufa, ou seja, um calor excessivo que não é bem distribuído para as outras regiões fora de São Paulo, tá? Então São Paulo fica totalmente fechado, tá? A atmosfera de São Paulo fica muito fechada em relação a esses gases que são lançados para essa atmosfera, tá? Então o Sol manda radiação para São Paulo, para o mundo inteiro, né? Para o Brasil, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, tá? A radiação passa por essas camadas de gases, tá? Uma boa parte é absorvida pelo concreto, né? Pelo asfalto da cidade de São Paulo, e a outra parte que bate e reflete fica retida aqui, ó, deixando o estado mais quente, como normal. Também no Rio de Janeiro, como grandes cidades do Brasil hoje. Aí aqui do lado a gente vê as chuvas durante o fim da tarde, causando aí as enchentes da cidade de São Paulo. Então a gente vê aqui a poluição atmosférica, tá? E a gente vê aqui o caos urbano, os problemas urbanos que acontecem, tá, na cidade de São Paulo, né? Porque a cidade de São Paulo, quando se chove muito lá no verão, acarreta nessa enchente. É falta de planejamento urbano, tá? Em relação às vias pluviais, né? As galerias pluviais também entupidas. O certo é a água ser absorvida pelo solo e dali ir para os rios. Só que a cidade de São Paulo é muito urbanizada, então a gente vê todas as ruas asfaltadas. Isso dificulta, tá, a absorção da água no solo, tá, por causa do concreto, por causa do asfalto. E isso acarreta, tá, um acúmulo de água, e com isso os rios ficam cheios, tá, as galerias pluviais dos esgotos, tá, estão cheios de lixo também. Então isso acarreta, tá, enchentes. E quando o nível do rio abaixar, essa água vai escoando lentamente para o rio, que vai de encontro ao mar. Então, enquanto o rio não abaixar o nível de água, né, infelizmente a água fica aqui, ó, tomando os carros, tomando as casas, tá, as principais vias terrestres
da cidade de São Paulo, tá? E essa atividade aqui eu vou passar para vocês em aula posteriormente. Agora, galera, eu vou falar para vocês sobre ilhas de calor, né? O que são ilhas de calor? Ilhas de calor é um fenômeno climático com ocorrência nas áreas urbanas, principalmente nas grandes cidades que apresentam elevado grau de impermeabilização, ou seja, asfalto são as ruas, avenidas, tá? E concreto, prédios, casas e outras construções. Esses materiais absorvem e concentram mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média das áreas com baixo emprego desses materiais. Então, as ilhas de calor, né, é o nome dado às cidades com elevado grau de urbanização, tá? Que tem aí a temperatura maior das regiões que estão ao seu redor, principalmente as regiões rurais. Esse fenômeno acontece, né, devido à grande concentração de infraestrutura urbana, né, que são os prédios, concretos, os asfaltos, as avenidas, tá? Tudo em construção, o que já está construído, absorve muito, mas muito calor, causando as chamadas ilhas de calor, ou seja, um calor acima do normal nas principais cidades do Brasil. Tá? Capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades do interior são exemplos de ilha de calor. Trata-se de um problema que está impactando a temperatura global e trazendo muitas discussões entre especialistas da área, né, com alguns climatólogos, né, que trabalham climatologia, tá? Então, de acordo com a Agência Espacial Americana, a NASA, né, e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, tá, em 2019 foi registrada a segunda maior temperatura global da Terra desde o início da medição em 1880, ou seja, no século XIX. Esse é só um exemplo do porquê as ilhas de calor precisam de ser controladas e reduzidas, tá? Então, galera, aqui tem um gráfico interessante, tá, sobre as ilhas de calor, tá? Como fosse uma ilha, tá, no mar, tá? Aqui é uma ilha de uma cidade, tá? É o centro da cidade. Ao redor dela, ó, ao redor dela, a gente tem parques, zonas residenciais e áreas rurais, tá? Então, quando você vai se afastando das cidades, a temperatura tende a cair por causa do clima diferente das regiões ainda que tem o que? Vegetações arbóreas, ou seja, árvores, florestas, tá? Parques, áreas rurais. Isso tende a diminuir, tá, a absorção de calor em relação ao centro da cidade. Vejam aqui, ó, no centro da cidade, tá, tem aqui a máxima de 33 graus, né, quase 33 graus, 32,8 graus. Quando você vai se afastando das cidades, tá, a temperatura tende a cair, tá? Isso tem a forte relação da urbanização, tá, da industrialização, além do concreto, do asfalto absorver a radiação solar. A gente vê também as indústrias, as fábricas, os automóveis, os caminhões também lançando gases poluentes, tá, na atmosfera dessas cidades e causando efeito estufa e, consequentemente, formando aí as chamadas ilhas de calor, tá? Então, quando você se afasta das áreas centrais, as áreas urbanas centrais, né, as principais capitais, cidades médias também que estão sendo afetadas por isso, tá? Como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por exemplo, tá? Quando você vai se afastando dessas principais cidades, capitais, né, ou cidades médias também, a temperatura tende a cair, tá? Aqui em zonas residenciais a gente vê o que? Uma elevação, uma pequena elevação aqui de quase 31 graus, e quando chega nas florestas, nas áreas rurais, a temperatura tende consequentemente a cair, tá? Isso são ilhas de calor. Agora eu vou falar, galera, sobre a inversão térmica, tá? A inversão térmica é um fenômeno atmosférico natural muito comum nos grandes centros urbanos industrializados com grandes emissões de gases poluentes, intensificado nas estações de outono e principalmente nos dias frios de inverno. Esse processo ocorre quando o ar frio mais denso, ou seja, mais pesado, é encoberto por uma camada de ar quente menos densa, tá? Provocando uma alteração na circulação do ar atmosférico e, consequentemente, na temperatura.
Então esse fenômeno, galera, chamado de inversão térmica, tá? Ele é muito comum aí nas grandes cidades de todo o mundo, tá? Principalmente nas cidades aí que tem muitas indústrias, tem grande circulação de transporte, tá? E sobretudo naqueles locais ali em áreas localizadas próximas às serras e montanhas, tá? Duque de Caxias é um exemplo disso, tá? Esse processo ocorre quando o ar frio, tá? O ar frio, tá? Quando ele é mais denso, ele é impedido de circular por uma camada de ar quente, tá? Aqui, ó, essa é a inversão térmica, né? Então o ar frio ele é mais denso e o ar quente é menos denso, tá? É mais leve. E consequentemente, esse ar frio ele não vai para cá, tá? E nem o ar quente vem para baixo. Ele fica consequentemente aqui no outono e no inverno muito frio. Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, como está descrito aqui nessa imagem, tá? E aí, tá, há uma grande concentração de gases poluentes. Se o ar frio ele é denso, tá, e o gás tá emitido pelas indústrias, pelos meios de transporte, eles não vão para cima, né? Eles não vão subindo, se elevando na atmosfera. Ele fica aqui, ó. E o ar frio ele é mais quente, é mais frio e mais denso, tá? Todos os gases poluentes não conseguem se dissipar e passar para cá, para essa segunda etapa aqui da atmosfera, tá? Essa segunda fase aqui da atmosfera, a segunda camada aqui, tá? O ar fica todo aqui acumulado, porque o ar frio não vai para cá como fosse um fluxo normal, tá? Então, galera, sendo assim, né, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, tá, oriunda dos gases emitidos pelas indústrias e automóveis. Então esse fenômeno ele se intensifica, tá, no outono e também no inverno em especial, tá? Pois nessa época do ano, em virtude da perda de calor, tá, o ar próximo à superfície tende-se, claro, consequentemente ser mais frio do que a camada superior, que vai ser quente, tá? E influi, tá, nesse fluxo normal aqui que se deveria ser, tá, como no verão e aqui no inverno. O índice também de chuvas também é menor durante o inverno, fato que dificulta aí a dispersão também dos gases. É importante também lembrar vocês que a inversão térmica é um fenômeno natural, sendo registradas em áreas rurais também e com baixo grau de industrialização. No entanto, sua intensificação e seus efeitos nocivos se devem ao lançamento de poluentes na atmosfera, que é muito comum aí nas grandes cidades, tá? Algumas consequências em relação à inversão térmica pode acontecer, como irritação dos olhos, doenças respiratórias, intoxicações. São algumas das consequências pela grande concentração, tá, de ar poluente, tá, aqui no ar frio próximo à superfície, próximo às cidades em especial. Entre as possíveis medidas para tentar minimizar, né, os danos gerados pela inversão térmica estão aí a utilização de biocombustíveis, né, a fiscalização de indústrias, redução das queimadas e políticas ambientais mais eficazes, né? Exemplo aí dos biocombustíveis, o uso do álcool e não do fóssil combustível, que é da gasolina, né, que é o petróleo, né, a gasolina, o óleo diesel é derivado do petróleo, que é um fóssil combustível altamente nocivo para a nossa atmosfera, né, toda a biosfera na verdade, né. Todo o combustível vindo do fóssil, né, a gasolina, o óleo diesel vindo do petróleo, né, que é um fóssil combustível, ele prejudica muito toda a biosfera, não só a atmosfera, como a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera como um todo. Agora, galera, eu vou falar sobre a chuva ácida, né, que é outro fenômeno atmosférico causado pela emissão de gases poluentes na nossa atmosfera. Então, alguns cientistas, como o britânico Robert Angus Smith, que nasceu em 1817 e morreu em 1884, perceberam que os objetos de metal que ficavam expostos diretamente ao tempo enferrujavam muito rapidamente, assim como os monumentos eram desgastados. No século XX, os cientistas, por meio de vários experimentos, chegaram a uma conclusão: a corrosão dos metais e o desgaste dos monumentos
eram causados pela acidez da água da chuva. E o que seria chuva ácida então? Com a queima de combustível fóssil, né, gasolina, óleo diesel, gás natural, tá, há a liberação de óxido dos ácidos, né, sendo os mais comuns o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio na atmosfera. Quando essa combustão é realizada em larga escala, ou seja, em grande quantidade, galera, os óxidos ácidos começam a formar nuvens e neblinas de poluição, propícias a reagir quimicamente com a água da chuva que as atravessa, ocorrendo posteriormente a sua precipitação, ou seja, a chuva ácida. A reação química água da chuva mais óxidos ácidos resulta em soluções diluídas de ácidos como o ácido sulfúrico H2SO4 e o ácido nítrico HNO3. Então, galera, com o início da Revolução Industrial, tá, na Inglaterra, meados do século XVIII, início do século XIX, as indústrias queimavam uma grande quantidade de carvão, tá, de uma forma muito absurda, carvão mineral, que alterou aí o meio ambiente rapidamente. E uma dessas alterações inexistentes antes da presença do homem é a chuva ácida. Então, a chuva ácida, ela trata-se de precipitações, ou seja, precipitações são chuvas, tá, gente? Formações de nuvens e neblinas e até neve composta por diversos ácidos, originados principalmente da queima de combustíveis fósseis, ou fósseis combustíveis, que é a mesma coisa, como óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Eles são somados ao dióxido de carbono e reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, formando aí os compostos, como o ácido nítrico ou ácido sulfúrico. Eles caem em forma de chuva, né, ou de neve, dependendo da região, se é mais quente ou mais fria, né, do planeta. Esses ácidos provocam danos ao solo, às plantas, às construções e seres vivos, tá? Então essas chuvas, elas também provocam desequilíbrios no meio ambiente, dando aí um descontrole aos ecossistemas, pois é capaz de exterminar espécies animais e vegetações nativas dos seres humanos e causa aí principalmente problemas pulmonares, entre outros, tá? Então esse fenômeno acontece em regiões metropolitanas, industriais, em todo o mundo, não só no Brasil, tá? Por ações atmosféricas, as nuvens ácidas podem andar e precipitar, ou seja, chover em regiões vizinhas. Atualmente acontece principalmente em países de processo de desenvolvimento, com o crescimento desordenado das indústrias, os chamados países emergentes, países que estão em desenvolvimento, que não são países desenvolvidos. Apesar que os países desenvolvidos também, tá, promovem muita chuva ácida, porque eles são fortemente industriais. Tá? Então esses países em desenvolvimento econômico, né, e no ritmo acelerado de indústrias, é o Brasil, por exemplo, a Rússia, a China. A China hoje é um dos maiores poluidores atmosféricos no mundo, junto com a União Europeia, junto com os Estados Unidos, o México e a Índia. Então é importante deixar bem claro, tá, que em países ricos e tidos como desenvolvidos, tá, a presença de chuva ácida ainda existe. Estima-se que a Europa, né, tem aí 40% dos ecossistemas já prejudicados pela chuva ácida e outros problemas relacionados, tá, pela pela poluição, segundo a WWF, que é uma entidade ambiental, tá, internacional. No Brasil, por exemplo, a cidade de Cubatão, tá, na região da Serra do Mar, do estado de São Paulo, é o exemplo mais conhecido da área que sofreu com muitas chuvas ácidas. Aqui, galera, a gente tem um esqueminha, né, sobre as chuvas ácidas, né. O principal agente, o ser humano, né, com as fábricas e indústrias, eles emitem dióxido de enxofre, tá, e de azoto, por exemplo, tá. Todo esse vapor, tá, junto com a atmosfera se torna um ácido nítrico, o HNO3, e se juntam com as nuvens, e daí essas nuvens se condensam, transformando em chuvas secas e chuvas úmidas, tá? A chuva seca, tá, ela ocorre quando esses poluentes se transformam em gases ou em sais e posteriormente caem na superfície terrestre. Aqui já temos a chuva mais úmida, a chuva ácida, tá,
uma mistura de água com componentes químicos, tá, que ajudam a contaminar, tá, e acabar com as florestas. Também deterioram monumentos, praças, telhados e etc. Tá? A neve pode ser ácida também, a chuva líquida ou as partículas secas, tá? A neblina ácida também aqui embaixo, ó, com a emissão de gases poluentes pelos transportes, tá? A condensação da água, tá? A precipitação seca, aqui ó, a precipitação seca, tá? As folhas das árvores ficam assim mais esverdeadas, mais escuras também, né? E a condensação de água, as chuvas úmidas, né? Tá? A gente vê as flores, as folhas mais verdes claras também aqui, né? Que as águas, na verdade, as águas, tá? Elas evaporam também dos vegetais. Então, os vegetais também são atingidos pela chuva, tanto de partículas secas, tá? A precipitação seca, como a úmida, a chuva ácida úmida, né? Temos a lixiviação ácida, né? Os solos também agredidos pela chuva ácida e contaminando os rios, tá? O desaparecimento da vida aquática, ou seja, o oxigênio aqui não existe mais, então os seres aquáticos morrem, tá? E a toxicidade pelo alumínio também, que ajudam a poluir o solo e também os mananciais aqui, a hidrosfera aqui, esse rio. E a água de degelo ácida, né? Quando a nuvem ácida aqui, ó, atinge essas áreas mais altas e quando há o degelo, ó, também desce aqui nesse manancial, nesse rio, tá? Esses gases poluentes originários da queima de combustíveis fósseis, principalmente dos carros e indústrias, acumulando nas nuvens, né? E reagem-se com as moléculas de água, causando a precipitação e gerando a chuva ácida. Algumas ações vêm sendo executadas por diversos países, como os Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, geralmente os que detêm a maior quantidade de indústrias, com a instalação de modernos sistemas de filtros que diminuem a emissão de gases, utilização de outras fontes de energia menos poluentes, como os biocombustíveis, carros elétricos, energia solar e eólica. A energia eólica é a energia proveniente dos ventos, que é uma energia renovável e não poluente para a atmosfera. Porém, ainda são poucas as ações, pois elas deveriam atingir em um futuro próximo o maior número possível de países. Então, para tentar minimizar esses impactos ambientais, tá? Em relação também à sustentabilidade, tá? Os países estão aderindo às energias renováveis, né? Como a eólica e a solar, ou o uso também do meio de transporte com os biocombustíveis, óleo de mamona, óleo de girassol. A gente tem o etanol, que derivado da cana-de-açúcar, o álcool, né? Que minimizam muito a poluição atmosférica em todo o planeta. Então esses países aqui, ó, Estados Unidos, grande poluidor mundial atmosférico, a China tá na Ásia. Então temos aqui a primeira economia do mundo e a segunda economia do mundo, são os maiores poluidores. E a Alemanha, como o país mais rico da União Europeia, junto com a França, também com a Inglaterra, Bélgica, Holanda, são países também muito poluidores, mas tá, eles vêm aí tentando trabalhar políticas ambientais sustentáveis para tentar minimizar esses impactos aí, usando aí as energias renováveis. Já faz parte, né, do atual momento crítico, né, atmosférico, com o efeito estufa e consequentemente aumentando e acelerando cada vez mais o aquecimento global. Aqui ao lado temos um monumento desgastado pela ação da chuva ácida, tá? Um monumento aí sendo aí deteriorado pela ação da água da chuva. Na Suécia também, as praças, né, que são ali construídas por mármores, né? Tem alguns monumentos também estão sendo também deteriorados pela ação da chuva ácida. Então é isso, galera. Então a aula de hoje termina por aqui. Eu trabalhei toda a unidade 3 logo com vocês, tá? Qualquer dúvida entre em contato comigo, tá? Eu vou passar as atividades no portal para vocês fazerem, tá? E qualquer dúvida entre em contato comigo, tá? Para as dúvidas serem tiradas, sanadas. Não deixem nada
atrapalhar aí o estudo de vocês, tá? Em relação aí à aprendizagem. Qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente conversa no privado, resolve, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.